Foi então que acabei vendo que por entre a cerração que se formava na rua, existia a silhueta de uma pessoa que caminhava em minha direção. Naquele momento, a curiosidade de saber quem poderia ser acabou me fazendo parar em frente de minha casa. Não demorou muito para que eu acabasse vendo que aquilo não era um ser humano, mas sim uma enorme criatura. Foi então que acabei percebendo que naquele exato momento eu corria grande perigo. Quando pensei em fazer menção em correr em direção à minha casa, no mesmo momento, aquilo se colocou sobre as quatro patas e depois disso correu em minha direção. Com os gritos que eu acabei soltando, foi o suficiente para minha mãe acabar me ouvindo. E tão logo ela abriu a porta, ela gritava meu nome e pedia para mim correr em sua direção. Mas infelizmente naquele momento já era tarde demais. O medo tomou conta de todo o meu ser. Eu sentia como se fosse uma moleza em todo o meu corpo. O medo era tanto que eu nem sequer conseguia mover as minhas pernas. Então o lobisomem se aproximou de mim. Aquele demônio parou em minha frente e deu um estridente urro que cortou a noite. Lembro-me de ver boa parte de seus dentes, que pareciam se projetar para fora de sua boca, e também uma grossa baba que escorria por entre eles. Agora me respondam: quantas pessoas já tiveram a chance de sentir a morte se aproximando? Pois é, naquele momento foi o que eu senti. Em poucos segundos, minha mente me levou a ver a minha família, meus amigos e muitos momentos bons que eu já havia vivenciado. Tudo passou pela minha cabeça como um flash. E logo depois disso, lembro-me que por puro instinto, segurei firme o arame que puxava aquela lata, que eu andava arrastando pela rua. Foi então, no momento em que aquele ser se aproximou de mim, que eu acabei girando aquela lata ao meu redor. Depois disso, eu acertei o rosto. E tão logo fiz isso, voltei a ouvir a voz de minha mãe, que gritava para mim correr para dentro de casa. E foi exatamente isso que eu acabei fazendo. Depois de já estar em segurança ao lado de minha mãe, conseguimos ouvir que aquele ser estava completamente endiabrado na rua em frente à nossa casa. Os gritos daquela criatura não só serviram para pôr medo em toda a população que morava nos arredores de nossa casa, como também acabou chamando a atenção de muitos cachorros. E estes foram se ajuntando aos montes em frente à minha casa. Eu e minha mãe sabíamos que do lado de fora havia uma criatura vinda do inferno. Também conseguíamos ouvir que aqueles pobres cachorros atacavam e eram atacados pelaquele ser. E com isso a criatura começou a refazer a rua que ia em direção ao cemitério. Passado alguns minutos, só se ouvia os latidos dos cachorros bem longe de casa. E não demorou muito para que tudo voltasse a ficar em silêncio. Mesmo todo esse terror tendo passado, minha pobre mãezinha me envolvia em seus braços
e estava pronta para me defender com a sua vida, se necessário. Passamos aquela noite sentados na pequena sala de nossa casa. E no outro dia, tão logo o primeiro raio de sol adentrou pela janela, muitos moradores e vizinhos que moravam próximo à nossa casa vieram até nós para saber se estava tudo bem comigo e com minha mãe. Então, depois de ouvirem tudo sobre os momentos de terror que passamos, muitos homens acabaram tomando a decisão de se reunirem e irem até o cemitério para tentar descobrir algumas coisas que viesse a estar revelando o motivo para tudo que vinha acontecendo. Depois de algumas horas terem se passado, de dentro de nossa casa conseguíamos ouvir que aqueles homens vinham voltando à estrada. E tão logo chegaram à frente de nossa casa, o que todos acabamos ouvindo acabou nos deixando completamente atormentados. Como o vilarejo que moramos não era muito grande, dentro do cemitério existia poucos túmulos. Deveria haver cerca de 20 túmulos para ser mais exato. Um daqueles homens conhecidos por todos na região e chamado pelo apelido de Paraíba, acabou contando que tão logo se aproximaram do cemitério, já era possível sentir um odor muito forte de carniça. Também falou que tão logo adentraram naquele lugar, eles acabaram ficando sem entender o que estavam vendo. De todos aqueles túmulos, apenas um se encontrava intocável. O restante estava aberto. O que todos ouvimos naquele momento foi que 19 túmulos estavam violados e os corpos dos mortos que ali estavam enterrados foram retirados de seu leito de descanso. Também existia ossos espalhados por todo o cemitério, e aqueles que faleceram recentemente pareciam estar com o que restava de seus corpos completamente esquartejados. Depois disso, todos nós entendemos. Aquela criatura não somente habitava o cemitério, ela também vinha se alimentando dos restos mortais das pessoas que ali foram enterradas. Então, quando foi perguntado o porquê apenas um túmulo não foi violado pela criatura, Paraíba acabou respondendo que tão logo foram até a frente da lápide, foi constatado que não havia data do nascimento, nem ao menos do falecimento de quem estava enterrado ali. Havia somente uma placa, e nela estava escrita: Família Vidal Cruz. Tão logo Paraíba falou este nome, acabou me vindo a lembrança do dia em que minha mãe acabou me pedindo para que eu fosse até a vendinha para ela. Lembro-me dos dois senhores comentando sobre a mesma criatura que acabou me atacando. Um deles, eu tenho plena certeza que acabou chamando aquele lobisomem de Carniceiro do Inferno. E este mesmo senhor carrega o sobrenome Vidal Cruz.